Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós iremos estar estudando sobre paralelepípedos e cubos, tá? São duas figuras geométricas parecidas. Na verdade, todo cubo é um paralelepípedo e nós vamos estudar as características que são importantes de cada uma dessas duas figuras, tá? O que é interessante dessas figuras é porque elas fazem parte de um outro ramo, digamos assim, da matemática um pouco mais abrangente, que é o prisma, que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Mas elas, por terem características únicas, a gente vai estar estudando elas aqui separadamente, tá bom? Então vamos começar primeiro pelo cubo, né? O que seria o cubo? Bom, basicamente, como vocês já sabem, né? O cubo, ele é uma figura geométrica, tá? De várias faces, no caso 6 faces, semelhante a, por exemplo, um dado, tá bom? E por conta disso, tá? Ela vai possuir algumas características que nós vamos estar estudando agora. Vou tentar desenhar mais ou menos um cubo aqui, tá bom? Eu não consigo desenhar um cubo perfeito aqui, porque esse programinha aqui é um programa bem simples, aí eu não consigo tá fazendo algumas edições um pouco mais avançadas. Mas basicamente o que nós precisamos saber de um cubo é o seguinte: ele possui 6 faces, tá? Ele vai possuir essa face da frente aqui, essa face da direita, a face da esquerda, a de cima, a de baixo e a de trás. São 6 faces e a característica mais importante aí do cubo é que ele possui as 6 faces iguais. São 6 quadrados conectados por arestas, tá? Uma face ligada à outra é um quadrado ligado ao outro, tá bom? Ou seja, se eu chamar essa medida aqui de A, então obrigatoriamente a profundidade aqui também vai ser A e a altura do cubo também vai ser A, tá bom? O que nós precisamos calcular no cubo, tá? Primeiramente a gente analisando só o cubo. Daqui a pouco a gente vai analisar o paralelepípedo. Em relação ao cubo, deixa eu fazer aqui tentar fazer com mais maestria, né? Deixa eu pegar aqui, ó, com o cubo. Basicamente é isso aqui que a gente precisa fazer. Então aqui, deixa eu conectar aqui, vai ficar até um pouco mais bonitinho isso aqui, tá? Lembrando que, obviamente, nessa parte de trás aqui, a gente possui aqui o cubo nessa direção, tá? Então, rapaz, até caprichei agora. Então aqui nós temos um cubo, tá? E como eu havia falado agora há pouco, se eu chamar essa medida aqui, esse lado aqui, essa aresta de A, obrigatoriamente essa aqui vai ser A e obrigatoriamente essa aqui vai ser A. Ó, observe que em termos de aresta, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, por exemplo, vermelho. Ó, não é só essas 3 arestas aqui não, tá? Lembre-se que tem essa e essa. Então, essas 4 arestas aqui horizontais, que representa horizontal aqui pra gente, elas vão possuir a mesma medida, tá? Bem como essas outras aqui, ó, as 4 da profundidade possuirão a mesma medida e as 4 verticais aqui possuirão também a mesma medida. Ou seja, nós temos 12 arestas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais 4 na profundidade. Então a gente tem o que? 12 arestas, todas as 12 são iguais. Claro que na hora da representação do cubo, a gente identifica basicamente algumas arestas como sendo as principais, como no caso, uma que represente a largura do cubo, né? Outro que represente a profundidade e outro que represente a altura do cubo. Então, por isso que a gente representa algumas como principais. Quando se estuda cubo, a gente tem algumas coisas que são, digamos assim, mais importantes. Inclusive, vocês vão encontrar essas fórmulas que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, digamos assim, com maior facilidade, tá? Então,
quando nós estudamos figuras geométricas, o que é mais importante? Vamos colocar assim, o que a gente precisa saber mais? A gente precisa saber, por exemplo, eu vou começar de baixo para cima para mostrar para vocês de um por um, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos saber é como calcular o volume do cubo, tá bom? Então, como que eu calculo o volume do cubo? No cubo, o cálculo do volume é bem simples, como todas as medidas são iguais, basta a gente fazer A elevado ao cubo, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer lado vezes lado vezes lado, mas como os três lados são iguais, vai ficar lado elevado ao cubo. Por que a gente chama de lado elevado ao cubo? Justamente porque no volume de um cubo, sempre vai dar elevado a 3. Por isso que esse nomezinho aqui, ó, A elevado a 3, foi batizado com A elevado ao cubo. Por isso que o expoente 3, toda vez que você usa o expoente, né, numa potência, cujo expoente é o número 3, a gente sempre chama ele de cubo. Assim como, no caso do quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, né, lado ao quadrado. Por isso que o expoente 2 foi batizado com o chamado de quadrado na hora da potência, tá? Justamente por conta desta relação entre o volume e a área do cubo e do quadrado. Por isso que ele recebe esses nomes especiais aí. E aí a gente não tem para outras figuras geométricas, como por exemplo a expoente 4, 5, 6, etc. Tá? Então esse aqui é o volume, tá, do cubo. Depois a gente tem que observar o seguinte, ó. Quando a gente pega o cubo, a gente pode considerar, como ele tem os 6 lados iguais, a gente tem que observar uma característica. Deixa eu fazer com essa aqui, com essa ferramenta aqui, que vai ficar mais legal. Ó, a gente tem que considerar alguns pontos que são importantes, tá bom? Lembre-se que os lados serão todos iguais aqui. No caso, a gente tem que observar o seguinte, ó. A área da face do quadrado, pessoal, a gente tem que lembrar do seguinte: como isso aqui é um quadrado, tá? Essa áreazinha daqui de dentro, ele é lado ao quadrado, tá bom? Então, por exemplo, uma das coisas que nós calculamos aqui no cubo é a área total do cubo. Observem que nós temos 6 faces. Vocês podem, por exemplo, pensar num dado, né? Um dado tem 6 faces. Então, a área total do cubo, ele vai ser 6 vezes a área desse quadradinho aqui. No caso, como esse quadradinho é A ao quadrado, então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. E aí nós temos a área total desse cubo, tá? Então é bem simples calcular. Uma outra coisa que é importante de nós calcularmos, tá? Duas coisas, na verdade, não que seja tão importante, mas que muitas vezes nós precisamos. É a diagonal, tá? A diagonal da face do cubo, tá? Seria basicamente isso aqui. A diagonal é uma coisa que é importante de nós calcularmos, tá? Diagonal da face. E uma outra é a diagonal do cubo, tá, gente? Ó, que vai sair de um vértice, tá? E vai ser conectado com o vértice lá do outro lado, tá bem? Observem que para cada vértice aqui eu vou ter uma diagonal aqui diferente, ó. Então, como eu tenho aqui vários vértices, cada um deles vai se conectar com o vértice oposto, tá bom? Então nós teríamos, no caso aqui, 4 diagonais do cubo diferentes, mas que no centro do cubo todas elas vão passar. E todas elas, por conta de ser um cubo, vão possuir a mesma medida, tá bom? Então, a gente tem outras duas coisas para calcular, que é a diagonal do cubo, tá? Que a gente vai chamar de D. A gente poderia chamar de D maiúsculo, por exemplo, tá? A fórmula vocês vão encontrar lá na apostila. A gente usa o teorema de Pitágoras para encontrar o resultado, mas para a gente não, digamos assim, ter que demonstrar, vamos só usar a fórmula mesmo. A diagonal é o lado raiz de 3. Bem como que a diagonal da face do cubo, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a raiz de 2. Observem que na apostila de vocês, na nossa apostila, vai estar representado por a raiz de 2. Essas são as fórmulas para a gente calcular diagonal do cubo, diagonal da face do cubo,
a área total do cubo e o volume. Lembrando que a área da face é a área de um quadrado, então é só fazer lado ao quadrado. Outro ponto aqui que seria importante, pessoal, é o perímetro, tá? Lembre-se que o perímetro é a soma das arestas, tá? Como assim a soma das arestas? Quando a gente estuda geometria plana, né, que só possui base e altura, a gente faz a soma dos 4 lados. Mas aqui o lado na geometria espacial, o que era lado aqui na geometria plana se torna aresta, tá? E o lado das figuras geométricas de 3 dimensões é o que nós chamamos de face. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado aí na hora de fazer esse estudo. Então, essas são as fórmulas mais importantes que a gente precisa usar na hora de resolver exercícios que envolvem cubo, tá bom? A próxima figura geométrica que a gente tem que analisar é o paralelepípedo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho legal aqui do paralelepípedo. Bom, o paralelepípedo, ele é uma figura geométrica de 6 faces também, bem parecido com o cubo, só que a diferença do paralelepípedo para o cubo é que o paralelepípedo, ele não tá, gente? Não tem, na verdade, todas as medidas de lado iguais, tá? O cubo possui essa característica de todos os lados ser iguais. Até ficou bonitinho aqui, né? Bom, então basicamente é o seguinte: se nós dissermos que as 4 arestas da diagonal nós chamarmos ela de A, as 4 aqui da profundidade nós chamarmos de B e as 4 da altura nós chamarmos de C, nós vamos ter essa figura geométrica aqui de 6 faces, tá bom? Que aí é o paralelepípedo. Uma observação importante é: todo cubo ele é um paralelepípedo, só que um paralelepípedo com todos os lados iguais, com todas as arestas iguais. Então, todas as medidas referentes à parte mais básica deles, que é as arestas e as diagonais, elas possuem as medidas iguais. No caso do paralelepípedo de um modo geral, aqui nós vamos obter algumas diferenças, tá? Primeiro, a forma de se calcular o volume, tá, vai mudar, a forma de calcular a diagonal vai mudar. A forma, na verdade, é a mesma, mas porque ele possui medidas diferentes, então vai ter valores diferentes. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós temos algumas medidas que são importantes. Por exemplo, nós temos essa face da frente, nós vamos ter a face da direita e da esquerda, e nós vamos ter a face de cima e de baixo, tá? Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós temos 2 faces, na verdade, né, com A e B, que é a face da frente e de trás. Nós temos 2 faces, direita e esquerda, no caso, que seria o B e o C. Nós temos 2 faces, embaixo e em cima, que estariam relacionados ao A e o C, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque, primeiro, a área desse aqui é A vezes B, tá? Base vezes altura. A área desse aqui, apesar de parecer um quadrado, nem sempre vai ser um quadrado, tá? Então, B vezes C. E a área desse último também é base vezes altura. No caso, vai ser A vezes C. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque se por acaso for necessário nós calcularmos uma dessas áreas, a gente tem que utilizar a fórmula da área lá da geometria plana, tá? Base vezes altura. Outro ponto, nós temos que calcular o que? O volume, nós temos a área total e nós temos a área lateral, que é importante nós entendermos isso aqui, tá? Algumas vezes, alguns exercícios pede para a gente calcular a área somente dos lados e do fundo, desconsiderando, por exemplo, se a gente tivesse uma caixa, tá? Desconsiderando a tampa da caixa. Então a gente tem que ter alguns cuidados na hora desse cálculo, tá bom? 2 coisas importantes: a diagonal da face seria a diagonal de uma dessas faces aqui. Aí a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a diagonal da face depende de qual delas, porque essa aqui vai ter uma diagonal, tá bom?
essa aqui vai ser outra diagonal e essa vai ser outra diagonal aqui. Então nós temos 3 diagonais diferentes. Então aqui você tem que observar, usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Para poder descobrir ela. Ok? Uma outra diagonal que nós precisamos calcular é a diagonal do paralelepípedo mesmo. Como que eu calculo a diagonal do paralelepípedo? A fórmula fica um pouco feia, então para ela ficar um pouco mais bonitinha, a gente faz o seguinte, ó, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Até parece o teorema de Pitágoras, mas lembre-se que o teorema de Pitágoras é só para dois lados, tá? Aqui é porque quando a gente arruma essa expressão, a gente usa 2 vezes o teorema de Pitágoras, por isso que aparece 3 vezes aqui, os 3 lados na verdade, ao quadrado. Nós temos a área lateral, aqui também depende, tá, de qual lado a gente vai querer. E aí a área total, que vai ser o seguinte, a área total, observem que cada um desses retângulos que aparecem aqui, ó, ele se repete 2 vezes, então vai ficar 2 vezes o AB, que seria a área do primeiro, mais 2 vezes a área do segundo, no caso B vezes C, mais 2 vezes a área do terceiro, que seria AC, tá? Aí a gente coloca o 2 em evidência e a fórmula fica assim. E o volume, tá? O volume de um paralelepípedo é só você multiplicar os 3 lados. A vezes B vezes C, aí você tem aí o volume desse carinha aqui. Informações importantes, né? Fora essas aqui que nós precisamos relembrar é o seguinte. 1 litro, tá, gente? Ele é equivalente a 1 decímetro cúbico, tá? Que é bem importante. Até na física é importante vocês lembrarem disso aqui. Outro ponto. 1000 litros equivalem a 1 metro cúbico. E em termos gerais, essa aqui é bem legal porque a gente vai estar utilizando o sistema internacional, tá? Então isso aqui vai estar no sistema, a conversão para o sistema internacional. E 1 mililitro cúbico, tá, gente? 1 mililitro cúbico, 1 mililitro, desculpa só, é igual a 1 centímetro cúbico. Então essas são 3 características que é importante para a gente estar utilizando na hora de resolver algum exercício ou outro que envolva conversão de unidade deles, tá? Agora eu vou fazer exemplos para a gente compreender melhor aí como que a gente resolve problemas com paralelepípedos e cubos, tá certo? Deixa eu pegar aqui alguns exercícios. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é isso aqui. A diagonal de um cubo mede 3 raiz de 3, determine a área lateral, a área total e o volume, tá? Do cubo. Então, vamos lá. Lembrando que o cubo ele vai ter esse formato aqui. E aí, a gente, para não perder tempo, né, vamos aplicar. Ó, a diagonal do cubo, então, o D, ele vale 3 raiz de 3, tá bom? Lembre-se que a fórmula da diagonal de um cubo, que é essa aqui, ó, é a raiz de 3. Então, a gente vai observar o seguinte, ó. Se a diagonal é isso aqui, e eu sei que a diagonal vale a raiz de 3, a gente consegue, tá, determinar o lado do cubo de maneira bem simples, ó. É só fazer, ó, a raiz de 3 igual a 3 raiz de 3. Então, claramente a gente pode observar aqui que nesse caso o A vale 3. Então a gente sabe aqui que o lado do cubo, desse cubo aqui, vale a raiz de 3. Então, para a gente determinar primeiro a área lateral, tá? A área lateral é bem simples, tá? Observação. A área lateral aqui a gente vai calcular os 4
lados do nosso cubo, tá? Então, nesse caso aqui, a área lateral vai ser 4 vezes a área da face, tá? Ou seja, 4 vezes a ao quadrado. Portanto, 4 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 36, tá? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. A segunda coisa que a gente tem que determinar é a área total. A área total de um cubo, como o cubo tem 6 faces, é 6 vezes a ao quadrado. Então, aqui vai dar 6 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6, 54. E aí a gente chega ao resultado final. E por fim, calcular o volume do cubo, tá? Volume do cubo, nesse caso é a elevado a 3, ou seja, 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 9, 3 ao cubo vai ser 27. Então, vejam como é bem simples a forma direta, claro, de se determinar a área, tanto lateral como total, e volume do cubo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Por enquanto não. Tranquilo, né? Bem simples. Vamos ver outra aqui, então. Kennedy, a internet de Aleph ainda caiu. Aí ele não pôde. Não conseguiu recuperar ainda. Tá difícil a internet esses dias, hein, cara? Eu não sei se é por causa da quantidade, muita gente utilizando, né? Fazendo uso da internet. Mas tá feio o trem. Espero que normalize logo isso aí. Bom, vamos agora para a questão 2, tá? Olha só, gente. Questão 2 ela diz o seguinte, ó. O volume de um cubo é 8 metros cúbicos. Aumentando-se sua aresta em 3 metros, qual será a sua área lateral? Então, primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui antes da gente iniciar a resolução é tudo referente ao cubo, tá? Seja a área da face, seja a diagonal da face, seja a diagonal do cubo, seja a área total, seja a área lateral, seja volume, tudo relacionado ao cubo depende, gente, do lado, tá? Então, independentemente do que você precisa calcular na questão, primeira coisa que você precisa observar é que você precisa conhecer o lado do cubo, né? A aresta A. Isso você precisa saber. Caso você não saiba dessa informação, você não consegue calcular a diagonal, não consegue calcular nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, independentemente da pergunta, nós precisamos determinar primeiro quanto que vale o lado do cubo, tá? Então, a primeira coisa aqui, o primeiro passo nessa questão, vamos colocar assim. Então, o primeiro passo é calcularmos o A. Então, calcular, tá? O A. Então, como que a gente vai fazer para calcular o A? Usando a única informação que a questão dá pra gente, que é a primeira informação, na verdade, né? Que é 8 metros de volume, 8 metros cúbicos de volume. Então, duas coisas que a gente precisa ficar atento nessa questão. Primeiro, o volume é 8 metros cúbicos. Mas, por outro lado, nós sabemos que o volume é igual ao A elevado a 3. Então, a gente vai juntar essas duas coisas, ó. A elevado a 3 é igual a 8. Só que aí a gente vai precisar entender o seguinte, ó. Isso aqui é uma equação com expoente, né? Então, observe que é só passar o cubo para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar a raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8, como vocês sabem, é 2. Então, vai ficar 2 metros de aresta. Esse aqui é o valorzinho de A. Bem simples, tá? Segundo passo é nós observarmos o restante da questão. O que a questão diz para a gente agora? Aumentando-se a aresta em 3 metros. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. A mais 3 vai ser igual a 5 metros, tá? Então, quanto que vai ser a área lateral se eu aumento o lado em 3 metros? Então, a área lateral vai ser bem simples, ó. A área lateral vai ser 4 vezes o A ao cubo. Só que o A ao cubo agora não é só o A, né? É 5. Então, nesse contexto aqui vai ficar 4 vezes 5 ao cubo.
Se eu não me engano, 5 ao cubo é 125, então vai ficar 4 vezes 125. Portanto, a área lateral vai ser igual a 4 vezes 5, 20. Fica 0 e vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Fica 0 e vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, 500 metros quadrados. Lembrando que a área, a unidade referente à área, é a unidade de comprimento elevado ao quadrado, tá bom? Então, aí a gente chega ao final do segundo exemplo. Vejam que o formato direto de se calcular, ele é bem tranquilo, tá? Agora a gente vai ver de cubo, como que a gente resolve as questões referentes ao cubo, tá? Então nós temos aqui uma questão sobre cubo. E a questão diz o seguinte: as arestas de um paralelepípedo, na verdade de cubo não, de paralelepípedo. As arestas de um paralelepípedo medem 3, 4 e 5. Determine a área total, o volume e a diagonal. Então, vamos lá. Agora nós temos um cubo, tá? Nós já sabemos as três arestas. Isso é importante porque para calcular diagonal, área total, volume, nós precisamos conhecer as 3 arestas, tá? Então a gente já tem as 3 arestas, que é 3, 4 e 5, e aí nós vamos determinar cada um desses aqui, tá? Então, primeiro, área total. Bom, a área total a gente precisa, né, aprender que, primeiro, a área total vai ser 2 vezes a área de cada uma das faces. Eu poderia fazer esse, mais esse, depois somar de novo, mas como a gente sabe que vai se repetir 2 vezes, a gente multiplica tudo por 2, tá? Então vai ser A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C, tá bom? Aí é só substituir os valores, ó. 2 vezes 3 vezes 4, mais 4 vezes 5, mais 3 vezes 5. Bom, para não ficar muito cheio de coisas aqui, eu vou multiplicar tudo aqui e aí eu falo para vocês o resultado, tá bom? Então, fazendo a multiplicação, nós teremos 2 vezes 3 vezes 4 mais 4 vezes... 47, eu acho. Ou não? 47? Eu O que tá acho. dentro de parênteses. Ah, sim. Então tem que dar 90, né? Dá 94. É isso mesmo. Está certo, Marcelo. 94 aqui é o resultado. Então, nós temos aqui que a área total é 94. Segundo, calcular o volume. O volume é A vezes B vezes C. Então vai ficar 3 vezes 4, 12. Vezes 5, ou melhor, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então a gente sabe o volume. E por fim, calcular a diagonal. Quando ele fala calcular a diagonal, se ele não der ênfase que é a diagonal da face, então e a gente sempre interpreta isso como sendo a diagonal do paralelepípedo, que é o que? D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é diferente da do cubo, tá? Do cubo é a raiz de 3. Do paralelepípedo, a gente tem que resolver essa continha aqui, ó. Então, primeiro, quanto que vale A ao quadrado? Então, aqui é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e C ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Agora, ele faz esse cálculo, 9 mais 16 mais 25, tá? 9 mais 16 é 25, 25 mais 25, 50. Portanto, a diagonal vai ser o que? A raiz quadrada de 50. E se vocês observarem, 50 é 25 vezes 2, tá? 25 tem raiz quadrada exata que é 5 e o 2 não tem, então fica 5 raiz de 2. Com isso nós temos volume, diagonal do cubo e do paralelepípedo e a área total. Então vejam que existe uma certa simplicidade de nós calcularmos, né, esses problemas referentes ao cubo e ao paralelepípedo, tá? Vamos agora fazer um pouco mais complexo, digamos assim, que exija uma interpretação
um pouco maior, tá? Essa questão, essa aqui, ó. A gente vai ter que caprichar um pouquinho mais para poder chegar ao resultado. Olha só. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Então a próxima questão diz o seguinte pra gente. A área total de um paralelepípedo é 64. Então, a primeira informação que nós temos é a da área total. Então, aqui. A área total é 64. A soma de todas as arestas vale 40. E ele pede para a gente calcular a diagonal de um paralelepípedo. Lembre-se que para calcular a diagonal nós precisamos dessa expressão. Mas para eu calcular a diagonal eu preciso saber quem que é o A, B e C. Então o que a gente vai utilizar? Nós vamos usar a fórmula da área total e também a soma das medidas de todas as suas arestas, tá? Observação, no paralelepípedo, cada aresta tem 4 representantes. Então a gente vai utilizar essas informações aqui para a gente descobrir quanto que vale a medida da diagonal do paralelepípedo, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pela área total, pessoal. A área total eu sei que é 2 vezes o AB mais o BC mais o AC. Só que eu sei que isso daqui tem que valer 64, pois a questão diz pra gente que vale 64. Eu vou pegar esse 2 e passar dividindo, então eu sei que o AB mais BC mais AC é igual a 64 dividido por 2, 32. Então, isso aqui é uma das informações que nós temos para resolver a questão. Próximo ponto é a soma de todas as arestas. Então, a soma das arestas eu sei que é o quê? Primeiro, observe que tem 4 arestas de cada, então fica 4A mais 4B mais 4C. Isso aqui é igual a 40. Então, eu vou dividir todo mundo por 4 aqui. E aí eu vou descobrir que A mais B mais C é igual a 10. Então a soma de todas as arestas vale 10 e a soma com a multiplicação vale 32, tá? Então essas são as duas informações que nós temos. E aí nós vamos observar o seguinte: para calcular a diagonal, isso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então se eu descobrir quanto que vale A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, eu descubro quanto que vale o valor da diagonal, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não, senhor. Tranquilo, né? Então a gente vai utilizar... Tranquilo. Nós vamos utilizar, digamos assim, uma forma de se resolver, né? De se chegar ao resultado de uma maneira menos direta, né? Vamos ver aqui, como que eu vou aplicar aqui a fórmula. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos, já que a gente quer isso aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Quanto que vale isso aqui, ó? A mais B mais C elevado ao quadrado, tá? Vamos ver quanto é que vale isso aqui, ó. Lembre-se que depois a gente volta aqui na diagonal. Deixa eu limpar aqui, começar desde cima, que vou fazer um pouquinho de conta. Então a gente vai usar uma estratégia que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio. A gente vai fazer isso aqui, ó. Quanto que vale o A mais B mais C elevado ao quadrado? A gente vai usar o produto notável. Vou esperar isso aqui, deixar eu riscar aqui de novo. Pronto. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. A mais B mais C ao quadrado, tá? Isso daqui, ó, é A mais B mais C vezes A mais B mais C, tá? Então fazendo distributivo aqui, ó, fica A vezes A, que é A ao quadrado, mais A vezes B, que vai dar AB, mais A vezes C, que vai dar AC. Mas agora eu vou multiplicar o B por todo mundo, ó. B vezes A, AB, mais B vezes B, que vai dar B ao quadrado, mais B vezes C, que vai dar BC. E agora multiplicar o C. C vezes A, AC, C vezes B, BC, e C vezes C,
C ao quadrado, tá? Então a gente multiplicou todo mundo, eu fiz bem pequenininho aqui, deixa eu colocar mais para cá. Então isso aqui é A mais B mais C ao quadrado, tá? Então eu vou só reorganizar aqui a nossa continha, tá? Dá pra cortar? Não vamos precisar cortar, na verdade a gente vai substituir, Marcelo. Ó, aqui eu não vou substituir ainda, mas já adiantando para vocês. Quanto que vale A mais B mais C? Ó? Vale 10, então aqui vai ficar 10 ao quadrado. Tá vendo que aqui eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado? Então eu vou colocar aqui, ó, A mais B mais C ao quadrado. Eu vou juntar esses três. Por quê? Ó? Se você olhar aqui na fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é quem? É a diagonal, ao quadrado. Então no lugar desses três, ó, eu vou colocar a diagonal. E tá vendo que aqui eu tenho AB, AC, tá vendo aqui, ó, BC e AC, ó, AB mais BC mais AC é 32. Quando eu tenho ela multiplicado por 2 é 64. E é isso que a gente vai fazer, ó. AB com AB, deixa eu tirar aqui, ó. AB com esse AB aqui vai dar 2AB, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou juntar o AB com AB, AC com AC e BC com BC. Vocês vão observar que tem 2 de cada, ó. 2AB mais, ó, BC com BC, 2BC, mais, deixa eu ver quem mais, AC com AC, então fica 2AC. Então aqui, vocês vão observar o seguinte, deixa eu fazer conta cor aqui, esse carinha aqui vale 10, esses três aqui, ele vale a diagonal ao quadrado. E esses três aqui é justamente esse aqui, ó, 2 vezes AB, BC e AC, esse aqui vale 64. Então, para resolver isso aqui, nós vamos só fazer isso aqui, ó. 10 ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado mais 64. Tá? É só resolver essa conta. 10 ao quadrado é quanto? 100. Então, a diagonal ao quadrado mais 64 vale 100. Portanto, o número que falta aqui para completar os 100 é o 36. Ó. Então, D ao quadrado vale 36. Porque 36 mais 64 é 100. Aí é só passar a raiz quadrada para o outro lado. Logo, a diagonal é raiz quadrada de 36. Uma observação importante aqui, tá? Quando eu passo a raiz quadrada para o outro lado, eu preciso fazer mais ou menos, tá bom? Mas quando se trata de geometria, a parte negativa não serve como solução. Então, a gente descarta a solução negativa e fica só com a solução positiva. Ou seja, no caso, a diagonal vai valer 6. E aí a gente calcula a diagonal com esse formato. Deu para entender aí, pessoal, a forma de resolução? Sim. Ô, Kennedy, Sim. ali deu 36 porque o 100 passou diminuindo, né? Isso, porque se você passar o 64 para o outro lado subtraindo, 100 menos 64 dá 36. Certo? Mas algumas vezes, fica uma dica, tá? Algumas vezes você não precisa raciocinar assim, fazer o cálculo direto, só você pensar, né? O que falta para completar o 100 aqui é 36, então a diagonal é 36 aí. A diagonal ao quadrado é 36. Então, pessoal, é assim que a gente resolve exemplos, exercícios com os prismas e prisma não, paralelepípedo e cubo, tá? Apesar de serem prisma, a gente não tá vendo prisma agora ainda, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou até porque ela já está encerrando mesmo, vou estar enviando para vocês os exercícios referente a essa aula no Maestro, para vocês fazerem à tarde, como tarefa de casa. E até a próxima, viu, pessoal? Se cuidem. Não sa... Falou.